Professor Paulo Alexandre, iniciando aqui o vídeo de revisão da teoria de geometria analítica e álgebra linear. Segunda aula, vou aproveitar esse vídeo e colocar todo o material de matrizes aqui, tá? Primeira parte, aí, aula 1, 2 e 3. Pessoal, lembrando que esse vídeo é só uma mera revisão, tá? Então, ó, o conteúdo mesmo é ministrado nas aulas presenciais, tá bom? Lá no site tem o plano da disciplina, o livro. É importantíssimo que você leia o livro também, tá bom? Ou os livros, melhor dizendo. O conteúdo dessa aula, então, a gente vai revisar, né? Aula 1, matrizes, falar de determinante, regra geral do determinante, tá bom? Vamos fechar a parte de matrizes aqui, ok? Na primeira parte aqui, um probleminha que eu mostrei na sala de aula, onde nós podemos usar as matrizes. Então, são aplicações das matrizes, né? Uma pergunta que todo mundo sempre faz, quando vai estudar, onde eu vou usar isso? Eu não gosto da matriz, porque não usa. Então tem um problema aqui, claro, que eu não vou resolver agora, um problema mais avançado um pouco, mas é só para mostrar, né, que nós temos aí bastante aplicação do uso da matriz, que é só um das aplicações, né? Até falei para o pessoal na aula, comentei, né, esse problema é um problema de otimização, tá? Ó, uma área bem bacana da matemática aí, pesquisa operacional. Fica como dica aí, quem quiser dá uma lida, dá uma pausa aqui, ou pega o slide lá no site, vai estar lá tudo, né? Então, tá toda a modelagem aqui do problema, dá para ver que é um problema voltado para o mundo real, bem simples, mas um problema real, tá? Não vou ler, porque eu já fiz isso na sala de aula, só para ficar registrado aqui que nós podemos usar matrizes na aplicação. Então, tem a modelagem toda do probleminha aqui, ó, já começa a parte de matriz, né? Isso aqui é pesquisa operacional, ó, tá vendo? Tá? Problema de otimização, minimização. Ok? E começa a aparecer as matrizes, ó. Por isso que a gente está trabalhando com as matrizes aqui, ó. Matriz linha, matriz coluna, uma matriz aqui 4x3, ó, tá? E daí por diante, né? Voltando aqui, a gente estava falando de matriz inversa. Na primeira aula já falamos bastante coisa, no primeiro vídeo, melhor dizendo. E aqui a gente está falando da matriz inversa. O símbolo é este, né? E a propriedade é a inversa. Quando eu multiplico pela própria matriz, vai dar a identidade, né? Então, a gente já viu por operações elementares, e aí nessa aula nós vamos falar sobre matriz pela adjunta, tá bom? Pela adjunta, antes de falar disso, tem que lembrarmos de algumas coisas. A gente vai relembrar o que é operações elementares, a gente já falou, tá certo? Mas vou relembrar aqui e vamos falar de determinantes de maneira bem rápida e simples, tá, pessoal? Então, se eu trocar duas linhas de lugares numa matriz, eu não mudo o problema em si. Lembra do primeiro problema que eu mostrei aqui para vocês? Vou voltar rapidinho, só para falar. Então, no final do problema, a gente tem essa matriz aqui, ó. Eu posso trocar as linhas dela livremente, que é o mesmo problema, tá bom? Então, por isso que nós temos essas operações elementares aqui, ó. Eu posso pegar uma linha e multiplicar por um valor, diferente de zero, tá? Ou um valor não nulo. A segunda operação elementar. E a última é a combinação linear, nós já falamos disso, né? De uma linha com outra, ou de várias linhas aqui, ok? Vamos para frente. Os exercícios, como sempre, nós vamos deixar para o vídeo de exercício, tá bom? Então, só lembrando, pessoal, revisando aqui, né? Nós já falamos aqui, ó, do método das operações elementares, que é esse aqui, ó. Coloca a matriz de um lado, a identidade de outro, faz aqui, ó, que é várias continhas aqui no meio, né? Tá? A gente tem que achar uma equivalência até chegar de um lado a matriz identidade, e aí o que fica do outro lado é a inversa. Isso nós já vimos. Então, agora nós vamos falar, né, pela adjunta. Para trabalhar adjunta, nós temos que falar de determinante, tá? Então, vamos relembrar o que nós já sabemos. Quando a matriz só tem um elemento, o seu determinante é o próprio elemento, tá? Então, exemplo aqui, ó, você tem uma matriz que lá dentro só tem um número menos 2. Qual que é o determinante dessa matriz? Logo, o determinante, vamos dar nome aqui para a matriz, né? M, determinante de M, o próprio menos 2. Bem tranquilo assim. O próprio elemento. Matriz 2 por 2, né? Ó, regra de Sarri, tá bom? Diagonal principal, produto, preserva o sinal. Diagonal secundária, ó, principal, diagonal secundária, produto, negativo. Tá? Que é essa continha que a gente já conhece há muito tempo aqui. Nós temos exemplo aqui, eu vou fazer bem rapidinho, ó, 3 vezes 2, 6, né? 4 vezes menos 1, menos 4, troca o sinal. Olha aqui, ó, o sinalzinho de menos para trocar o sinal. Então, a gente pode até colocar aqui, ó, 6, daria menos 4, a gente vai colocar mais 4. 6 mais 4, 10, ó. Tá bom? Já falamos bastante disso na aula, tá bem tranquilo. 3 por 3, regra de Sarri também, né? Que escreve aqui, ó,
Sarri, né? Sarros, é francês. 3 por 3 repete as duas primeiras colunas, e aí vai achar 3 diagonais principais, faz o produto, preserva o sinal, e terão 3 diagonais secundárias, faz o produto e troca o sinal. Toda vez que tem menos aqui é porque você vai trocar o sinal. Outra maneira, a regra da borboleta. Já falamos bastante disso daí, tá? Lembrando, ó, diagonal secundária, né? A gente vai ter 1, 2 diagonais, 3, tá? Então, essas 3 aqui, faz o produto de todos que está nela, o produto dos 3. Faz o produto dos 3 e depois soma esses produtos, tá bom? Que é essa continha aqui, ó. O que acontece? Vou aproveitar essa aqui, ó. Vamos pegar aqui, pessoal. Se eu tenho uma matriz maior, de ordem maior do que 3 por 3, matriz quadrada, né? Estamos falando de determinante, tem que ser quadrada, tá bom? Vamos pensar que é a matriz 5 por 5. Eu não posso repetir essas regras que nós acabamos de falar, tá? São regras específicas. Então, eu vou usar uma regra chamada regra geral, ok? Tá aqui a regra geral. Nós temos duas maneiras de escolher, tá? Ou regra de Laplace, né? Teorema fundamental de Laplace, tanto faz, o pessoal usa esses nomes, tá bom, pessoal? Eu prefiro regra geral, ok? Então, eu posso escolher coluna, lembrando que o J sempre é coluna, ou I. Eu vou olhar a minha matriz e vou escolher qual que eu quero, ou coluna ou linha, tá bom? Dependendo do que eu escolher, a gente vai ter esse somatório, que nada mais é que aquilo que eu acabei de falar, tá? Soma, a gente falou bastante disso, tá bom? E aí nós vamos pegar menos 1 elevado a I mais J. É esse que faz aquela troca, né? Que a gente falou do menos aqui na diagonal secundária. Troca o sinal e aqui preserva o sinal nas principais, ó. Preserva o sinal, tá bom? Por isso que sempre vai ter sinal positivo, negativo, sempre assim, tá bom? Por que menos 1 elevado, por exemplo, aqui, ó. Vamos pensando devagarzinho. Menos 1 elevado ao quadrado, fica 1. Quer dizer que não vai trocar de sinal. Se for menos 1 elevado, aqui em cima, ó, menos 1 elevado a 3, vai ficar menos 1. Então, troca o sinal, tá bom? Nesse sentido aqui, ok? E é praticamente a mesma fórmula, deixa eu deixar bem claro aqui, só que se você escolher por linha, o somatório vai ser feito nas colunas, olha aqui, ó. Se eu escolher o J fixo, o meu somatório vai ser feito nas linhas, então vai ser A e J, menos 1 I mais J, soma, aquilo que eu falei para alternar, positivo com negativo, e o determinante do menor complementar. Já vou falar o que significa esse símbolo nosso aqui, né? O menor complementar, tá? Ok? Por enquanto é isso. Tá aqui o nosso exemplo. Então vamos lá, primeiro quanto à escolha, pessoal. Já que nós queremos fazer isso de maneira mais rápida possível, a escolha vai se dar pelo número 0, a linha ou a coluna que tem mais número 0, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer o determinante tanto na primeira linha ou na primeira coluna, tá? Seria mais rápido. Eu posso escolher qualquer linha, qualquer coluna, tá? Mas é óbvio que nós queremos trabalhar menos. Então, o mais indicado é a coluna ou a linha que tem mais número 0. Então, se eu escolher linha, então quer dizer que eu estou escolhendo I igual a 1. Então, aquela formulazinha vai ser no J. Então, vai ser o somatório de J variando de 1. Só tem 3 linhas e 3 colunas. Então, aqui é 3. A, I, J, tá? Vou deixar aqui bem claro, aqui, ó, I, J, vezes menos 1, I mais J, vezes aquele determinante lá da matriz, vamos colocar aqui, né? Matriz A, I, J. Só que eu já sei, eu já fixei, ó, o meu J vale 1, né? Ó, tá bem que ó, vale 1. Então, já vou substituir aqui, onde tem, deixa eu até colocar de cor diferente aqui, ó. Onde tem o I, eu já posso colocar 1, tá? Vou colocar até em cima aqui para ficar bem claro, ó. 1, 1, 1. E o J é a variável do somatório. Eu vou variando esse J e substituindo aqui, né? Quando o J for 1, então vai ficar assim, ó, A1, 1. Aqui, menos 1, 1 mais 1, 2, ó. E aqui, A barra 1, 1. Soma, somatório, somatório. Aí vai, agora o J vale 2, já foi 1. Então, A1, 2, menos 1, 1 mais 2, 3. Aqui, determinante, A barra, menor complementar, 1, 2. E daí por diante, você continua fazendo essa conta. É bem simples também, ok? Nós temos vários exemplos, por óbvio, eu não vou falar de cada exemplo aqui, tá bom? Ó, então, só para mostrar aqui já o exemplo resolvido. Ó. E aí, ó, aqui é um exemplo resolvido, né? Como eu falei, vamos analisar pela linha ou coluna que tem mais zero. Essa linha, olha aqui, ó, I igual a 3, escolhi, tem 2 zeros, é a melhor linha, tá bom? Fazendo as continhas, nós temos
que o determinante é menos 3. Ok? Tem que praticar, pessoal. Não é difícil, mas você vai praticar. De maneira bem simples, o que está falando na regra, você vai escrever a regra, tudo bonitinho aqui, ó, é que a gente vai pegar esse aqui, e agora eu vou explicar o que é o menor complementar lá, né? Que é essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó. O menos 1 já expliquei. Esse A barra significa que quando eu estou escolhendo o primeiro zero aqui, eu vou tirar a linha, que já está, né, destacada em vermelho, e a coluna dele, ó, que é a primeira coluna. E aí vai sobrar uma matriz 3×3. Tá? Então é a maneira de você reduzir a ordem da matriz. Observe que eu estou trabalhando a matriz 4×4. Para fazer esse cálculo, eu vou calcular vários determinantes de ordem 3. Então, como aqui é 0, o primeiro e o segundo, eu já pulo essa parte. Por isso que a gente vai escolher sempre com 0. Tá bom? E aí, lembre que determinante 3×3 a gente sabe, 2×2 a gente sabe, 4×4 a gente não sabe. Tá bom? Então, seria isso, ó. Por isso que aqui tá 0, ó, nem precisa analisar, já vai para frente. O outro 0 vai para frente, ó. Tá bom? Aí vem 2, ó, que tá aqui, 2. Vezes, né, esse C33 aqui, ó, foi calculado separado, mas vou fazer ele aqui para vocês, ó. C33, quem que é? Essa parte aqui, ó, tá chamando de cofator, tá? O nome disso é cofator. O menor complementar tá dentro do cofator. Deixa eu apagar aqui para ficar bem claro. Embora eu falo sempre na aula que eu não cobro essa nomenclatura nas primeiras aulas, mas com o tempo vocês vão acostumando. Então, tá aqui, ó, cofator, isso aqui tudo. E aqui dentro é o menor complementar. Menor. Por que menor? Porque você vai diminuir na ordem complementar. Tá bom? Sempre diminuindo. Então, ficou assim, ó. Menos 1. 3, 3, 6, né? Só somar 3 mais 3, 6. Vezes, aí agora a gente vai escrever a matriz, ó. Vai tirar a coluna do 2 e a linha do 2. Pode fazer assim, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar bem claro. E aí você vai repetir esse processo várias vezes, né? Ó. Sobrou quem? Então, aqui, ó. Olha só a anotação, pessoal. Preste atenção aqui, ó. Preste bastante atenção. Determinante, barra, ó. Determinante, barra, né? 1, 2, 0. Já já arruma a barra. 3, 1, 4. 4, 5, 0. 0 não, né? Já vou aproveitar e arrumar os dois aqui, ó. Então, vou amarrar essa barra aqui. Só meio tortinho aqui. Vão desculpando aí, porque desenhar na prancheta nunca é muito fácil. Esse aqui. Vou organizar agora aqui, tá? Então, prancheta eletrônica aqui. Pronto. E 1. E calcula esse determinante. Vai fazer isso em todos. Eu fiz para um exemplo aqui, tá? E vamos fazer exercício também. Então, fazendo isso, no 2, esse determinante aqui vai dar 7, já está calculado aqui, tá bom? Esse cofator. A gente calculou lá atrás, por isso que eu falei, ó, está resolvido aqui, ó, 7. E vamos lá. E a mesma coisa, deixa eu ir apagando aqui, a gente vai entendendo, eu vou apagando, ó, acompanha aí. Agora, para isso aqui, ó, 1, tá aqui 1, vezes, aí vai tirar a linha do 1 e a coluna do 1. E vai jogar nessa formulazinha aqui, menos 1, qual que é a linha? 3, 4. Então, né, 3 mais 4, 7, menos 1 elevado a 7, vezes o determinante. Sempre vai ter esse determinante, que é o menor complementar. 1, 2, 1, ó, que sobrou. Tira a linha e a coluna, escreve o que sobra. 3, 1, 2, 4, 5, 0. E aí, isso aqui já foi calculado na linha anterior aqui, né? Que dá, ó, menos 17, tá bom? Então, o segredo é isso, ó, tá aqui o nosso menos 17, ó. O segredo é esse, porque, ó, aqui deu 0, por isso que nós nem calculamos. Então, quanto mais 0, melhor. Professor, quero fazer na linha 2. Posso fazer? Pode, só que você vai fazer todas as contas. Você vai trabalhar o dobro, né? Porque não tem nenhum 0. Mas pode fazer, ok? Bem simples, né? Então, nós aprendemos aqui rapidinho, ou melhor, revisamos os determinantes. A matriz inversa, nós já fizemos esse caso. Acabei de falar agorinha, para não ficar confuso, para deixar bem claro. Método das operações elementares. Pega a matriz A, coloca do lado da identidade, tá aqui, ó, uma linha tracejada no meio, faz conta, faz conta, faz conta, e vai chegar de um lado a identidade e do outro lado aqui a matriz inversa. Ó. Por isso que está escrito aqui, só para relembrar. Isso não usou determinante, é um dos métodos, tá aqui em cima, ó, já estudamos, né? E agora a gente vai falar por que nós estamos determinante, para usar a matriz inversa, né? A regra da matriz inversa pela adjunta. Tá bom? Primeira coisa, pessoal, toda vez que falar nessa regra, você vai começar pelo determinante, não pode ser 0. Tá bom? Tem que ser diferente de 0. Simplesmente porque quando você olha as fórmulas, ele está aqui embaixo, ó, dividindo. Tá? Ok? Então, a primeira coisa é isso, né?
Se o determinante da matriz é zero, ela não tem inversa, a gente fala que é uma matriz singular, ok? Então, e a formulazinha, vamos dar uma olhada na formulazinha, ó. A inversa é adjunta, a gente vai aprender agora quem que é adjunta, dividido pelo determinante. Ou 1 sobre o determinante, tudo é a mesma coisa, né? Vezes a matriz dos cofatores, a transposta. Né? A transposta da matriz dos cofatores. E aqui a gente tem tudo nesse slide que nós precisamos. Bom, dúvidas, livro, né? Sempre. Fica melhor ainda, né? Tá aqui, cofator. Acabou de falar agora, né? Do cofator, ó. Tá ali, menos 1 I mais J, vezes o menor complementar aqui, ó. Que pode ser o D aqui, ou pode ser a matriz A barra aqui que a gente falou, né? Tanto faz. Bom, então, ó, por definição, a matriz dos cofatores é a matriz dos cofatores, o nome. Que isso aqui é o cofator que nós falamos, ó. Matriz adjunta, a última linha, ó, adjunta, é a matriz dos cofatores transposta. A transposta da matriz dos cofatores. Então, é só pegar a matriz adjunta, ó, sendo bem simplório, né? Falando de maneira bem simples, e dividir pelo determinante. Ok? Temos um exemplo aqui, ó. Né? Como que calcula a matriz dos cofatores. Não vou fazer todos, claro, não há necessidade. A gente vai pegar um exemplo aqui, ó. Pegou o exemplo do 2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Tá aqui. Então, tira o 3. O que a gente faz? Tira a sua linha e tira a sua coluna. Tá bom? Joga na formulazinha. Menos 1, 2 mais 1, somando 3. Aqui que eu troco o sinal. Nunca se esqueçam disso. Vai dar 3, vai dar menos. Por isso que a gente fala que troca o sinal. Multiplicar por menos 1. E aqui sobrou 1, 3, 7, 1. Ó, sobrou esse e esse está aqui, ó, o determinante. Calcula esse determinante, 15. Tá? Fazendo as continhas todas. Então, já achei as matrizes dos cofatores. Vai ser assim, ó, cof A. Vai ser uma matriz do mesmo tamanho dessa, 3 por 3. Aqui nós achamos o primeiro só, ó, que foi esse aqui. Tem que calcular todos os outros, né? Vai ter um aqui, outro aqui, aqui, ó. Tá? Da mesma maneira que a gente calcula. Obviamente, isso dá um pouquinho de trabalho. Não vou colocar aqui, porque é um resumo. Tá bom? Mas da mesma maneira que nós fizemos esse, fazemos os demais. Ok? Temos o exemplo completo aqui, a matriz menor, para a gente trabalhar na aula, né? Ó, 2 por 2 foi trabalhado já na aula, só para revisar, pessoal. Tá? Então, o cofator dessa matriz, todas aquelas contas que nós falamos, vai dar isso daqui. Tá bom? Eu vou só calcular um aqui, só para lembrar. A gente falou, ó, C11. Acabamos de falar agora. Então, é esse aqui, ó. Vou tirar a sua linha e a sua coluna e jogar naquela forma, que é um C, ó. C11. Então, menos 1, I mais J, já pode fazer direto, né? 1 mais 1, que é 2. E aqui o determinante vai sobrar só quem? 4. Agora nós falamos lá no começo desse vídeo. Quando a matriz só tem um elemento, é o próprio elemento. Então, menos 1 ao quadrado é 1. Tá? Positivo, ou seja, não troco o sinal, vou fazer assim. E o determinante 4 é 4. Por isso tem 4 aqui. Ó. Ó, fazer mais um. Ó, fazer o próximo. C21. Menos 1. 2 mais 1. Vai dar 3, quer dizer que vai trocar o sinal. Agora já é o contrário aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui, para ficar bem claro quem que a gente vai tirar. Ó. Aqui. Risca lá sempre o elemento que você está fazendo. 2, 1. Presta atenção na ordem. Linha, coluna. Sempre assim. Quer dizer que eu estou na segunda linha, primeira coluna, que é esse 3. Ó. 2, 1. Então, eu vou tirar a sua linha, que é a linha 2, e a coluna 1. Sobrou quem? 2. Então, ficou menos, e o determinante de 2 é 2, menos 2. Tá? O determinante seria 2, por isso que a gente fala que troca o sinal, porque vai dar menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Toda vez que é ímpar aqui, troca o sinal. Tá aqui, ó, menos 2. E daí por diante, tá? Fez a matriz dos cofatores, faz com todos, eu fiz com 2. Aí vai para a definição. Quem que é a adjunta? É a transposta da matriz dos cofatores. Faz a transposta. Vou pagar aqui para ficar bem claro. Vamos lá de verde agora, ó, todo mundo junto. 4 menos 3 era linha, virou coluna. Menos 2 e 1 era linha, virou coluna. Então, essa aqui é a matriz dos cofatores. Ó. Adjunta, né? A transposta dos cofatores. É essa matriz aqui. Achamos. E o determinante da matriz, fazer aqui, ó, a gente já viu isso, né? 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 3 é 6, troca o sinal, não pode esquecer. Então, menos 2, né? Então, determinante de M, menos 2. Bem simplesinho. E aí a formulazinha, né, pessoal? Tá aqui a famosa fórmula da adjunta aí. Matriz inversa, 1 sobre o determinante. Tá aqui, menos 2, substituindo. Matriz adjunta, essa aqui que a gente acabou de falar, ó, matriz adjunta. Deixa eu apagar algumas coisas aqui.
para ficar mais fácil de ir mostrando para vocês. Pronto, ó. Menos 2, determinante, acabamos de calcular. Matriz adjunta. E aí faz a continha, né? Multiplica cada um aqui. E chegou aqui na matriz inversa. E não podemos esquecer que se eu pegar essa matriz inversa, ó, nós chegamos aqui, ó, vou colocar aqui bem claro, matriz inversa, menos 2, 3 meio, 1, menos meio. O que que essa matriz importa aqui? Qual que é a sua característica? Se eu multiplicar a m, que foi dada, vezes a sua inversa, tem que dar a identidade. Ou a inversa, vezes a matriz, também tem que dar a identidade. Tá bom? Bem simplesinho assim, para ficar claro, bem fácil. Matriz por sistemas lineares, isso aqui a gente vai ver depois que a gente falar de sistemas lineares. A gente vai estudar sistemas lineares, inclusive é o nosso próximo conteúdo. Então, né, tá até aqui, ó, depois, tá bom? Tem que aprender a resolver sistemas lineares. Bom, pessoal, é isso a parte de teoria. Agora, aguardem o vídeo dos exercícios. Valeu, até a próxima.